Fala galerinha, aqui quem fala é o Lucas. Galera, voltamos para nossa série de tutoriais. Galera, agora a gente vai começar a fazer umas configurações no nosso carro, tá certo? Vamos dar uma melhorada nessa suspensão dele. Primeiro eu vou começar vindo aqui no carro, que eu vou aumentar um pouco o peso dele, porque 80 quilos é muito pouco. Vamos colocar 160, apesar de que você puxando para a vida real, 160 quilos é um carro, é um kart, né? Não é nem um carro. Mas aqui a gente não vai tentar buscar valores da vida real, a gente vai tentar buscar valores que simulem legal, que fiquem interessante. Então, os valores não vão ser exatamente os mesmos da vida real, mas você coloca o que você achar mais interessante. Beleza, a gente configurou o peso do nosso carro, só que como a gente dobrou o peso do nosso carro, a velocidade de aceleração dele também diminui pela metade, tá vendo? Ele fica bem mais lento, porque agora ele tem um dobro de peso para ser acelerado. Então, eu vou começar agora vindo no nosso script do carro e aumentando a força dele, o torque, que antes era 250, eu vou colocar 500. A gente vai ter o mesmo torque que tinha antes, porque afinal a gente dobrou o nosso peso, então a gente tem que dobrar o torque também. Pronto, o nosso carro continua igual, só que ele tem o dobro de peso. Então, a gente agora consegue fazer umas simulações físicas um pouco mais realistas, porque nosso carro ele tem mais peso. Então, na suspensão vai ser mais interessante. Depois, eu vou diminuir um pouco o quanto o nosso carro está fazendo drift. É como se ele estivesse em cima de sabão. Então, eu vou entrar em todas as rodas aqui, em Friction Slip, que é o grip do nosso pneu. O grip seria atrito, tá, galera? É o atrito do nosso pneu. Quanto maior esse número, mais atrito o pneu tem com o chão. Ou seja, mais difícil dele deslizar, dele perder aderência com o chão. Eu vou colocar 2 em todas as rodas, porque a gente vai ficar com bem pouco atrito. Bem pouco fator de deslize. A gente vai ter muito atrito no nosso carro. Vai ser bem mais difícil dele deslizar, tá certo? Deixa eu salvar aqui. Vamos ver agora como é que tá. Com 2 de atrito em todas as rodas. Ó, lembra que quando a gente saía com o carro... a gente acelerava, ele saía cortando para algum lado, ele tentava ir para algum lado e tal. Ele meio que curvava. Isso acontece porque a gente tinha pouco atrito nos pneus. Então, quando a gente acelerava, a gente metia muito torque de uma vez. E às vezes um pneu saía mais rápido do que o outro. Agora a gente tem outro probleminha aqui. Como a gente tem atrito demais no nosso pneu, o nosso carro, ele não está conseguindo fazer curva bem. Ó, tá vendo? A gente aperta para curvar e ele meio que buga, ele não faz a curva. Mas por quê? Isso está acontecendo porque a gente está colocando um ângulo de curva muito abrupto no nosso carro aqui, ó. A gente está colocando, deixa eu ver quantos graus, 35. É bastante. Eu vou diminuir aqui para 25. Só que isso por si só não vai resolver o problema, tá? A gente tem que implementar uma outra função. Ó, resolveu mais ou menos. Só que ainda acontece, tá certo? A gente precisa resolver essa questão do ângulo de curva de outra forma. Não é assim que a gente vai resolver o ângulo de curva do nosso carro, tá, galera? É porque assim, o carro, ele precisa ter um ângulo de curva menor à medida que ele tem mais velocidade. Então, se a gente está a 10 km por hora, a gente pode virar o volante do carro todinho, que o carro não vai capotar, né? Afinal, a gente está muito devagar. Na vida real é assim, a gente pode virar o volante completamente para algum lado e o carro não vai capotar, afinal ele está muito devagar. Agora, se a gente tivesse a 150 por hora, qualquer trisquinho que você dá no volante já faz muita coisa no carro, porque ele tem muita velocidade. Então, a gente precisa que esse ângulo de curva da roda ele diminua à medida que a gente tem velocidade. O jogo ele não vai deixar a roda curvar 25 graus se o carro estiver a 100 km por hora. Tá entendendo? A gente precisava que a 100 km por hora o pneu curvasse 5 graus, 10 graus, mas não 25. Porque se a gente curvar demais, duas coisas vão acontecer. 3, na verdade. A primeira é o pneu da frente pode perder o atrito por causa de uma curva muito forte. Se ele perder o atrito, o carro simplesmente não curva, ele faz isso, ó, ele vai meio para frente, meio doidão, sem controle. A segunda coisa é o carro capotar. E a terceira coisa é o carro fazer drift. Então essas 3 coisas podem acontecer quando você tem um ângulo de curva muito forte em alta velocidade. Aqui está acontecendo 2 delas. Na verdade está acontecendo as 3. O carro está driftando, capotando e às vezes não tem controle para a curva. Só que isso só acontece quando eu estou em alta velocidade, tá vendo?
Mas a gente pode resolver cada uma dessas coisas de várias formas. Aqui eu vou começar fazendo o seguinte, eu vou começar configurando a nossa suspensão, porque a gente precisa dar uma trabalhada mais nela. Mas, antes de resolver a nossa suspensão, a gente precisava melhorar um pouco o centro de massa do nosso veículo, porque ó, tá muito fácil de capotar ele, olha o que acontece, tá vendo? Ele capota com muita facilidade. E isso aqui se dá pelo fato de que o centro de massa do nosso carro, ele tá muito baixo. E como é que a gente sabe o centro de massa? A gente toca numa roda aqui, a gente vê na posição. A posição Y da nossa roda vai ser o centro de massa. É por isso que o valor das 4 rodas é interessante que eles sejam iguais, tá certo? Porque ele vai definir o nosso centro de massa. Se a gente tiver valores diferentes, vai ser calculado uma média aí, para definir o centro de massa. Eu estou fazendo um plugin para It's Magic, que vai criar um botão aqui em cima, mais ou menos, que quando a gente selecionar um carro, vai aparecer um botão aqui, a gente aperta, vai aparecer meio que um painelzinho aqui, com todas as configurações de atrito, suspensão, bem mais organizado aqui, e a gente vai conseguir fazer uma configuração de suspensão muito mais fácil, muito mais rápido dentro da It's Magic. Mas como esse plugin ainda não está pronto e a It's Magic ainda não tem suporte total a plugins, vai demorar alguns dias ainda, apesar de não ser tantos, mas ainda vai demorar um pouco. Então, às vezes até quando você estiver vendo esse vídeo já existe esse plugin, então verifique na Marketplace, provavelmente na aba de plugins, se tem algum plugin para ajudar na configuração do veículo. E se tiver, você instala ele, porque vai ser muito mais fácil você fazer essas configurações que a gente vai fazer aqui agora. Porque no plugin vai ser automático. Mas a gente precisa configurar o centro de massa do nosso veículo, para ele capotar com mais dificuldade. E para fazer isso, a gente precisa subir as rodas, em posição mesmo. A gente está com as rodas em menos 0.4 de posição. Eu vou subir para 0.2, assim, um valor. Se não ficar bom, a gente volta com uma figura. Só que a gente vai ter que fazer isso nas 4 rodas, e isso que é o chato. No plugin a gente vai só apertar um botão e o problema vai ser resolvido. Mas, como a gente não tem um plugin ainda, vamos fazendo aqui. Pronto, coloquei 0.2 nas 4 rodas. Só que aí entra outro problema aqui. Putz, ficou... Galera, quando fica preto assim, ó, é um bug, tá? Pode sair, pode salvar se quiser. Voltar no projeto aqui. Voltou. Ele já vai estar normal de novo. Beleza. A gente encontra um problema subindo as rodas. O nosso carro fica muito baixo, ó. Tudo fica abaixo das rodas. Porque a gente subiu elas de posição. Isso que é o chato. Não basta só subir as rodas. A gente tem que subir o carro, subir todos os objetos filhos do carro. É por isso que o plugin vai te ajudar, tá entendendo? Porque ele vai fazer isso do automático por você, ó. Subir o carro, agora a gente tem que subir o collider dele também. Deixa eu ver como é que tá aqui agora. Beleza, agora tá mais interessante sim. Tem que subir mais um pouco. Pronto. Na verdade ficou um pouco erradinho aqui assim. Pronto, beleza. Beleza, a gente subiu todo o centro de massa do nosso carro, porque a gente subiu tudo, o filho do carro. A câmera ficou um pouco mais embaixo agora, porque o nosso carro ele subiu. Então a gente tem que subir um pouco a visão da câmera. Só que a gente já consegue perceber que o nosso carro não tá mais capotando, ó, tá vendo? Eu vou dar uma aceleradona aqui, vou dar uma curvona. Olha lá, ele não capota. Ele não capota porque a gente subiu o centro de massa. Se brincar, a gente subiu até demais. Beleza? Mas esse é assim que a gente começa a configurar as coisas. Nessa aula a gente já aumentou o peso do nosso carro. A gente já configurou um pouco mais o atrito. O carro ele drifta com mais dificuldade. Precisa que a gente faça uma curva mais forte para que o carro drifte. Olha lá. Ele não drifta com tanta facilidade. E também ele não está mais capotando com tanta facilidade. Porque quando você aumenta o atrito dos pneus, o carro ele capota com mais facilidade em curvas também, tá? Porque ele não drifta. Ele tem atrito, então ele capota. Na próxima aula a gente vai ver como é que a gente vai configurar a suspensão do carro, porque ela está completamente travada. Não tem nenhum efeito de suspensão aqui, eu não sei se vocês conseguem perceber. A gente faz uma curva, o carro não faz nada, olha lá, a suspensão 100% estática, ele não se mexe. Isso também atrapalha demais na estabilidade do nosso veículo, porque a função da suspensão era importantíssima. Então eu vou deixar para a próxima aula porque ela é um conteúdo um pouquinho mais específico, tá certo? Valeu, galera!